Não pode até falar mais da entrevista que ele estava lá, né? Mas ele falou basicamente que ele está estimando em 3 bilhões o custo do estádio e o custo que estava previsto no orçamento entregue pela gestão Landim ao Conselho era de 1 bilhão 900, enfim, perto ali de 2 bilhões. Aí eu fui apurar para saber o porquê que a estimativa é de 1 bilhão a mais, né? Um aumento de 50%. Ainda não acabou o estudo da FGV e da Arena, que é a empresa que também estava contratada, mas o que já foi calculado a mais? Descontaminação e obras viárias em volta, os valores eram subdimensionados, segundo a apuração que eu tive. Estavam em torno de 100 e poucos milhões. Eu nem consegui ver discriminado esses itens no orçamento que tinha anterior, porque eles não estão. O da descontaminação, por exemplo, está meio misturado com outras coisas, mas ele estava em torno de 100, 110 milhões e agora já está sendo estimado em 400 milhões. Essa é uma parte. A outra parte é que o custo por assento, que era feito na proposta inicial, era R$25 mil, mais ou menos, que dá $4.500. Era o custo da Copa do Mundo, era $5 mil. Só que a avaliação da atual gestão é que teve um período de inflação e que esse custo vai ser de $6 mil por assento. Então, $6 mil por assento, fazendo a conta, dá 2,4 bilhões por um estádio de 70 mil pessoas, não é nem os 74, 75 mil. Então, 2,4 bilhões, mais obras viárias e descontaminação, 400 milhões, mais o terreno que já foi comprado, que foi 180 milhões, 3 bilhões. É uma estimativa que eu ouvi, que falaram assim, por baixo. Foi a apuração que eu tive, que a pessoa falou assim, isso aí é por baixo, porque se botar ainda acima de 70 mil, ainda vai ter mais, podem ter outros cálculos, então o estudo não está completo, ainda é uma estimativa perto do que eles conseguiram de informação até agora, mas é uma estimativa de 3 bilhões, significa que o projeto vai ter que ser completamente revisto sob o ponto de vista do financiamento dele. Pagar por 3 bilhões não é qualquer coisa. Vai ter que se estruturar de uma outra forma, rever prazos, enfim. Todo o projeto vai ter que ser revisto para chegar nesse custo que hoje está estimado em 3 bilhões, pode ser que chegue no final do estudo da FGV, que está previsto aí para o final de março, início de abril. 45 dias, segundo o BAP falou no sábado, que a FGV deu um prazo de 45 dias para mandar o relatório. A FGV está fazendo junto com a Arena, que é a empresa lá do Carlos Della Corte, que já tinha feito o primeiro orçamento, mas está revendo vários valores, né? E aí, esses 45 dias vai bater ali final de março, início de abril. E aí você vai ter um valor de fato. Mas então esses 3 bilhões são a base do valor hoje em dia, que é a diferença que tem com as contas anteriores, que estavam postas, que eram aquelas com assento mais barato, menos intervenção fora, a descontaminação era considerada mais barata. Aí que está a diferença para você ter crescido R$1 bilhão. Quem tem ido a jogos assim, tem visto o ex-presidente Rodolfo Landim chegando lá no estádio com a camisa do estádio 29, e aí cobrando. Alguns torcedores vão falar com ele e ele fala, não, tem que cobrar o novo presidente e tal do estádio. Renato, vai mudar, né, a projeção. Isso já se esperava, assim, algumas correntes políticas ali dentro já esperavam que talvez esse planejamento não fosse conseguir exatamente ser seguido, mas é um ponto importante a se observar, assim, o quanto é discrepante o custo dado por uma gestão, o custo que a nova gestão entendeu que o prazo também para isso ficar pronto, é bem, bem diferente, né? Os números de cada gestão. Porque tem uma diferença básica, né? Uma estimativa, a da turma do Landim, era eleitoreira. Era tipo, olha, nós vamos fazer o estádio, dá para fazer, e vote em mim, porque eu vou fazer o estádio. A do BAP sempre foi mais pé no chão. O BAP não queria fazer o estádio agora. O BAP disse em entrevista com sócios do Flamengo, e eu tenho gente que estava nessa entrevista que me contou, que ele disse que o estádio, o ideal seria daqui a 8 anos. Quando nós tivéssemos, com todo esse processo que nós fizemos, de saneamento financeiro, aumento de receitas, tudo consolidado, fazer o estádio agora vai atrapalhar esse encaminhamento da grana do Flamengo, do plano financeiro do Flamengo. Porque não é faturar só 1,3 bi e achar que está tudo bem. Não, você tem muito gasto. Então, eu acho que os números do BAP vão ser mais próximos da realidade. Mas eu quero fazer uma alerta para você, e eu aposto que todos nós aqui já fizemos obra em casa. Obra não tem jeito.
obra sai mais caro, demora mais tempo e você tem muito mais aborrecimento. Isso numa obra. Imagina você fazer um estádio do zero. Vai ser mais do que 3 bi, eu vou além disso. 3 bi vai ser o orçamento inicial. Vai ser mais caro do que isso. Mas é o que eles estão dizendo, inclusive, quando a gente coloca por baixo, é isso, né? Claro, é exatamente isso. É exatamente isso. Quer dizer, você não... Sabe, é um negócio muito imprevisível. Você tem uma base só. Mas tenha certeza que isso aí vai sair mais caro e vai demorar mais. Agora, o Landim está fazendo uma jogada política, né? Quando ele vai toda vez com o estádio 29, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma pressão, ele está mantendo uma crítica permanente ao BAP. Porque qual é o plano do Landim? O Landim tinha um plano que era fazer o Rodrigo Dunst ganhar a eleição e ele virar o CEO / o dono do Flamengo. E aí, em seguida, fazer a SAF para poder fazer o estádio e virar aí o dono geral mesmo do clube. Ele torce agora por uma segunda chance. O que ele quer? Ele quer que o Flamengo tenha um mau desempenho esportivo para ele poder voltar nos braços do povo, dizendo, está aqui o cara que ganhou 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 2 Copas do Brasil e que vai fazer o estádio. Qual é o antídoto para isso? É o Flamengo ganhar dentro de campo. O estádio é um sonho. Mas o que o flamenguista quer no momento e quer sempre é título. Se o BAP conseguir ganhar títulos grandes, a demora na construção do estádio será digerida tranquilamente. Os primeiros 3 anos do BAP, ele vai fazer muito pouca coisa pelo estádio, podem ter certeza disso. Ele vai alongar os prazos com o Eduardo Paes e vai começar muito devagarzinho essa história do projeto, e ganhar título. Se ele ganhar título, se ele ganhar mais um brasileiro, se ele ganhar mais uma Libertadores, se ele for bem no Mundial, estou falando disso aqui, mais ou menos no primeiro, segundo ano, ele tem tranquilidade para tocar o estádio da maneira que ele quiser. Agora, se a bola não entrar, aí é aquela velha história. Quando a bola não entra, meu amigo, aí briga todo mundo, não tem solução. É aquela história, a criança chora e a mãe não ouve. Então, a sorte dele é que ele está com um técnico que encaminha muito bem essa ideia da bola entrar. Ô, Luísa, só para complementar, eu não consegui falar com o pessoal que é da gestão anterior aqui depois dessa declaração do BAP, mas a visão dele sempre foi que o BAP ia criar empecilhos para não construir o estádio porque ele não queria. Essa sempre foi a versão do Landim e é isso que o Renato falou, usou a camisa para fazer pressão. Agora, aquela data de 29, essa década esquece. Com essa gestão não vai acontecer, então 4 anos esquece. Vai passar de 2030 e provavelmente vai passar um bom tempo, assim, se esse projeto andando, pelo que eu ouvi aqui de tudo, porque a ideia é conseguir fazer com as receitas geradas pelo Flamengo. O Flamengo gera de caixa algo como entre 200 e 300 milhões por ano. Só que isso, o dinheiro é usado para contratação. E se você não vai ter efeito esportivo, você não tem dinheiro de sobra para botar 200, 300 milhões. E ainda que tivesse 300 milhões... Conta de padaria, aqui sem contar valor presente, seriam 10 anos de sobra, sem contratar ninguém. Então, não vai acontecer, vai ficar muito para frente. E aí você tem essas duas visões bem diferentes. Uma priorizava essa conclusão até 2029 usando receitas de estádios, entende que o BAP não quer fazer, e o BAP está entendendo que o preço é muito mais alto, fazendo um novo planejamento, e que ele vai levar e construir no prazo que não afetar o desempenho do futebol sem ter correria para ter esse prazo ali de 2029. O Isaac falou que para que endividar com o estádio tendo o Maracanã, para que essa pressa? Vocês citaram o Rodrigo Dunst, só para dar essa informação aqui, ele foi indiciado pela Polícia Civil por calúnia e difamação contra o Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo. A polícia concluiu que tem indício suficiente para indicar que ele é autor de algumas postagens em um perfil fake do antigo Twitter, né, do X, e aí ele foi indiciado, enfim, ele nega, mas houve esse avanço aí nos últimos dias, que ele foi indiciado. Então, vamos ver os próximos capítulos aí dessa situação. Agora, você imagina se ele tivesse ganho a eleição, o tamanho dessa notícia, porque essa coisa saiu uma notinha, as pessoas conferiram, então, se ele fosse presidente do clube, atualmente era o presidente do Flamengo sendo indiciado, né? O Danilo mandou um superchat falando, não seria mais viável fazer um estádio com uma parceria, tipo a W Torre, quando tivesse show, e o Flamengo jogaria no Maracanã? É uma possibilidade, sim. Eu acho que é uma boa possibilidade.
Mas até não, o que eu ia falar só que de informação, essa ideia era completamente rejeitada pela gestão Landim, até agora eu não ouvi de ninguém da gestão do BAP também defender que fosse feita uma sociedade. Se no futuro eles vão chegar a essa conclusão, não sei, mas hoje eles descartam tanto a coisa da SAF quanto de ter uma sociedade. Descartam não, mas aí não ouvi ninguém falando em fazer uma sociedade, até agora. Se isso se evoluir para isso no futuro, vai ser novidade. Vamos aqui falar sobre ingressos, a gente já está batendo aí na reta final da live. Bruno, queria saber como é que foi o clima no estádio, porque as organizadas declararam que não iriam por um protesto contra os preços altos dos ingressos, e um jogo sem as organizadas geralmente é um jogo um pouco mais devagar, né? Diferente, digamos assim. Como é que foi? Foi um público baixo também? Como é que foi essa partida sem as organizadas presentes e depois o BAP falando, defendendo, né, o preço dos ingressos um pouco mais alto? Foi estranho, assim, porque não tinha instrumento, não tinha faixa, não tinha bandeira. De fato, nenhuma organizada fez presente, né? O público reduzido. Tinham 2 setores ali até que ficaram fechados, o sul superior e o leste superior. Mas pelas palavras do BAP, a situação não deve mudar, não. O BAP alegou que as coisas estão muito caras no Brasil, que para manter esse time competitivo que o Flamengo tem é necessário obter receitas. Então, assim, por mais que as organizadas tenham boicotado o jogo contra o Maricá, o BAP deixou claro que não deve ter nenhuma mudança, ele não deve, pelo menos nesse primeiro momento, ceder aí aos protestos das organizadas do Flamengo. Ele falou que não dá para praticar menos que isso. E aí esse jogo, né, que tem sido o preço do Flamengo no Maracanã, R$60, o preço cheio, né, sem o desconto de sócio-torcedor e meia entrada. R$60 o setor sul, 80 o setor norte, e aí o mais caro é o Maracanã Mais, que sai R$450. Renato, o que você acha dessa declaração, depois desse boicote das torcidas organizadas e depois desse valor, né, mais caro do que o ano passado? Como é que você está vendo essa política de preço de ingresso? Essa é uma coisa muito complicada, Luísa, porque é óbvio que está caro, é óbvio que o torcedor não tem condição de pagar os preços que estão praticando, mas o BAP tem uma certa razão quando ele diz que para pagar um time caro como o Flamengo ele não pode subsidiar preço de ingresso. Ele alega que com preço mais barato o Flamengo terá prejuízo, e o Flamengo não pode ter no seu orçamento prejuízo em termos de match day. Ele tem que ganhar dinheiro, ainda que não seja muito. Porque no Maracanã, o Maracanã é talvez o estádio mais caro do Brasil, né? O que tem de gratuidade, o que tem de descontos, o que tem de associações que ganham dinheiro da renda do Maracanã é uma coisa de maluco. Eu acho que a solução seria você ter lugares mais populares para você vender os ingressos mais baratos e tornar mais caros e melhores em termos de serviços os lugares em que você aí pudesse cobrar o que você quisesse. Mas será que dá para fazer obra nesse Maracanã? Eu acho que não. Seria ideal. Tira as cadeiras de trás do gol. Você aumenta a capacidade do estádio e você cobra mais barato ali e cobra mais caro nos outros lugares. Não aumenta a capacidade, Renato, se tirar as cadeiras. Por veto dos bombeiros, não pode botar mais gente do que o que está posto ali no setor. Eu já até falei com pessoas do Maracanã. Não aumenta a capacidade. Mas só por causa do bombeiro. Porque se você tirar 2 cadeiras, é claro que cabem 3 pessoas em pé no mesmo lugar. Isso aí é físico, entendeu? 2 mas cadeiras. Aí tem questão dos acessos, tem questão de acesso, banheiro, foi tudo dimensionado o setor para ter essa quantidade de gente. Acho esquisito isso, né? Porque os acessos e os banheiros são os mesmos e o Maracanã, eu fui a Maracanã com 200 mil pessoas. Sim. Mas você lembra como é que era, Renato? Eu ia nesse Maracanã também. Você era um caos. Então, não dá para gente defender o caos. Mas nós estamos falando da diferença de 200 mil para 70 mil. É uma diferença animal. Então, 200 mil era o caos, concordo com você. Mas eu fui a vários jogos de 100 mil que não era o caos. Tinha problemas, mas não era o caos. Então, o que eu acho é o seguinte, você tem que buscar soluções. Você tem que ser criativo, você tem que buscar soluções.